Um ano após o tarifaço imposto por Donald Trump, consumidores dos Estados Unidos seguem sentindo os efeitos no bolso. Em análise, a CNN aponta que as tarifas sobre os produtos importados elevaram preços de bens de consumo, aumentaram os custos para as empresas e contribuíram para a inflação. Sério que a CNN está criticando Trump? Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, eu vou ser sincera com você. Eu vou me impressionar o dia que a Fox News começar a criticar o Trump. Também, Sophie, não consegui achar essa crítica da Fox. Me surpreendo com a CNN, sobretudo com a crítica apontando que alguém da direita, extrema-direita, está errado. E é bem difícil da gente ver a CNN falando, né, que um milionário, um bilionário, um capitalista fizeram uma coisa de errado. Quando a gente fala de coisas de fato que não tem como defender, tipo um processo do ICE nos Estados Unidos, aquela violência imigratória, ok, mas quando a gente fala de economia, falar que os Estados Unidos está errado, estranho. E aí eu vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria da CNN, a análise que foi feita, é o Alisson Morrow, da CNN, e ele escreve o seguinte: um ano após o tarifaço de Trump, consumidores americanos pagam o preço. E ele traz que estudos da Fed e do CBO revelam que consumidores e empresas dos Estados Unidos arcam com quase 90% das tarifas, gerando um aumento médio de $1.000 por família em 2025. É o que a gente já falou aqui em alguns momentos, inclusive que o Trump ele conseguiu destruir o Natal do ano passado, 2025, com essa tarifação, e a matéria ela só vai contribuir com isso, só vai apontar isso. Por quê? Porque o Donald Trump ele conseguiu fazer aquele feito de tarifar vários países ao redor do mundo. Não foi só com o Brasil. Com o Brasil, ele sofreu com alguns itens, basicamente, o frango, a carne, frango, carne, café, basicamente foram esses itens, e soja também os Estados Unidos sofreu bastante. Mas a carne fez um efeito de elevação altíssimo nos Estados Unidos. Por quê? Porque calhou também no momento em que o Trump vai fazer um processo ali de criticar o Brasil e tarifar a carne brasileira, ele que exporta muita carne do México, e o México sofreu com uma praga, que era uma praga da mosca, que acabou contaminando a carne. Então ele também perdeu o seu principal o mercado ali próximo de exportação. Os Estados Unidos. E aqui, né, a matéria aponta que em um simples fato, né, agora aprendido empiricamente na América do século XXI, é uma lição básica de economia 101, tão fundamental quanto a oferta e a demanda, sempre foi assim. As empresas e os consumidores americanos pagaram no ano passado quase 90% dos impostos de importação de 2025, segundo a Fed. Isso não é surpreendente. O National Bureau of Economy e Pesquisa aqui, e o Congresso, né, Office, chegaram recentemente à mesma conclusão, que foi de que os americanos pagaram a tarifação dos Estados Unidos. A gente já viu também que o Donald Trump vem sofrendo com uma baixa aceitação do público, com uma crítica contundente de alguns especialistas. E o que a gente está vendo aqui de resposta, logicamente, é que o mercado sobrevive, né, com uma margem muito menor por causa das tarifas dos Estados Unidos, que são tarifas meramente arbitrárias para o Donald Trump mostrar que tem poder, porque não existe, inclusive, lógica. A gente fala muito de tarifação do Brasil, mas não tem nem lógica. E a gente tem hoje, inclusive, uma outra informação, Sofia, a gente vai falar um pouquinho mais no final, mas chegou o ponto do Congresso fazer alguma coisa para barrar a tarifação dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tentou hoje fazer uma barragem, né, barrar e aumentar a tarifação, perdão, do Canadá, e o Congresso conseguiu barrar essa ação. E aí a matéria aqui até aponta isso, que foi uma rara repreensão à agência econômica do Trump. 6 republicanos da Câmara dos Deputados se uniram aos democratas na quarta-feira
em uma votação que efetivava e revogaria suas tarifas sobre o Canadá. As tarifas não serão revogadas, veja bem, porque mesmo que fossem aprovadas pelo Senado, Trump simplesmente vetaria. Mas a reação dos membros do próprio partido de Trump não foi bem recebida na ala oeste, como era de se esperar. Logicamente, quem vai de contra Trump, né, perde na queda de braço. Só que eu vou te pedir, Sofia, para trazer, isso foi publicado, né, já tem uns dias que foi publicada essa matéria, eu vou te pedir para trazer a matéria que vai falar sobre a ação do Trump, a ação do Congresso contra Trump no Canadá, por gentileza, o tarifaço que foi bloqueado. A Câmara dos Estados Unidos aprovou uma medida que rejeita as tarifas impostas por Donald Trump ao Canadá em uma rara repreensão ao presidente, feita pelos deputados, que são, em sua maioria, republicanos. A resolução, aprovada com a pequena margem de 219 votos a favor e 211 contra, contesta a chamada emergência nacional decretada há um tempo pelo governo para justificar as tarifas, que é um mecanismo utilizado repetidamente por Trump em seu segundo mandato. No caso do Canadá, Trump ameaçou impor uma tarifa de 100% sobre os produtos importados do vizinho por conta do acordo comercial que o Ottawa negocia com a China, o que intensifica a disputa com o antigo aliado e primeiro-ministro Mark Carney. O chefe da Casa Branca reagiu de imediato. Ele afirmou que qualquer republicano, na Câmara ou no Senado, que votar contra as tarifas, sofrerá as consequências na hora das eleições, incluindo as primárias. Neste caso, ele se refere ao processo de escolha de candidaturas para as duas câmaras no Congresso, nas eleições de novembro. O projeto de lei ainda precisa ser aprovado pelo Senado para assim ser enviado a decreto. No entanto, ele deve ser vetado por Trump, que fez das tarifas a sua principal moeda de barganha na política econômica e diplomática. Com o veto, seria necessária uma maioria de 2/3 em ambas as câmaras para superar o veto, o que é pouco provável. E para saber mais detalhes, acesse o metrópolis.com e o nosso canal no YouTube. Pois é, foi aprovada com uma margem muito pequena. A resolução dos democratas teve 219 votos contra 211. Então, é o que a CNN apontou. É muito difícil que isso, de fato, seja efetivado. Mas é um levante, porque até os republicanos estão ali dizendo para o Donald Trump que ele está errado. Até os seus estão dizendo isso, ainda que o Trump tenha tentado ali uma ameaça dizendo que eles sofreriam alguma sanção junto aos delegados, né, dos seus distritos. E aí, Soto, eu vou te pedir só para trazer a matéria do G1, porque o Donald Trump ele está entrando numa linha, eu sempre uso a teoria do louco com o Trump. Ele está falando muita coisa, ele está jogando muita informação, sem uma análise de fato do que pode acontecer. Só que isso aqui eu acho que foi muito calculado, e essa informação é a mais recente sobre as tarifações. Que o Trump quer reverter algumas tarifas sobre produtos de aço e alumínio. Isso por quê? Porque, de acordo com o jornal britânico, isso aconteceria, e o Trump, ele quer... A autoridade do Departamento do Comércio, do Escritório dos Representantes Comerciais dos Estados Unidos, acreditam que as tarifas estão prejudicando os consumidores ao aumentar os preços dos produtos formas para tortas e latas de alimentos e bebidas, segundo a reportagem. E é esse o principal ponto. O alumínio é um dos produtos, a gente brinca com a comida dos estadunidenses, porque eles não comem nada que venha de uma árvore, né, Sofia? Nem do verde, né? Nem da terra. Tudo dos estadunidenses vem de uma lata. E aí é um dos principais pontos. Esse valor de mais ou menos $1.000 que cada família paga a mais estaria vindo justamente de produtos enlatados. Então, para tentar diminuir um pouco essa inflação, essa pesquisa do Reuters informou que 30% dos norte-americanos aprovam a maneira que Trump lidou com o custo de vida, só que 59% desaprovam, porque o seu custo de vida aumentou. E aí, justamente para essa tarifação. E aí o Trump está tentando agora mecanismos para reduzir o custo de vida estadunidense, reduzir a inflação e fazer com que as pessoas consigam minimamente se manter. E aí, a preocupação dele, Sophie, por exemplo, ele conversando com o Lula por telefone, ele disse que estava sentindo saudade do café brasileiro
e houve aí uma negociação para redução de tarifas brasileiras, que ótimo que isso aconteceu, mas ele também quer a redução do alumínio, porque ele quer que o estadunidense continue comendo, continue com um custo de vida minimamente decente, ainda que seja aquela comida terrível, mas eles precisam daquilo ali. Nada. Ainda que ele mostre, tente dizer que ele está ganhando, que ele tem todo o poder, as ações dele, nessa questão aí do recuo, eu acho que é uma ação muito estratégica e calculada, as ações dele mostram que ele só perde com o bombardeio aos outros países, com as tarifações, com essa estratégia, essa tática de atacar todo mundo o tempo inteiro. E eu acho isso muito positivo, viu, Sofia? Ver o Trump se dando mal, para mim, é muito bom. Com certeza, com certeza. Agora, a grande questão que a gente tem que ver é como que vão ficar as eleições, as próximas eleições do Trump. Porque a gente está falando de um país que está claramente caindo para o lado de um autoritarismo. O Trump, apesar de, em teoria, não poder se reeleger mais, ele tem falado abertamente em dar jeitinhos para conseguir uma terceira reeleição. Algo que na Constituição dos Estados Unidos não existe. É diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil, o presidente não pode ter 3 eleições consecutivas. Ele pode ter uma terceira, uma quarta, uma quinta reeleição, contanto que não sejam consecutivas, né? Só 2 consecutivas. Nos Estados Unidos, não. São só 2 reeleições. É só uma reeleição. Não interessa se é consecutivo ou não. Não existe terceiro mandato. Independente de quanto tempo tenha, de quantos outros mandatos tenham tido entre eles. Então o Trump não pode se reeleger. Mas ele tem claramente dado todos os sinais de que vai tentar fazer isso. Ou seja, ele já está deixando claro que ele não vai respeitar a normalidade democrática dos Estados Unidos. Para que eu estou dizendo tudo isso? Que a questão é o quanto que importa. O quanto que importa isso. Porque, ok, ele não está conseguindo manter o padrão de vida dos estadunidenses. Isso, se a gente estivesse falando de uma normalidade democrática, seria uma questão que faria pensar, ok, talvez ele não consiga se reeleger. Ele pode muito bem olhar e dizer, e daí? E daí? Vou continuar no poder, quer eu consiga conquistar os votos ou não. Afinal de contas, nem teria como ele conquistar votos se ele nem pode concorrer nas próximas eleições. Dito isso, a gente sempre tem que olhar como que o governo Trump está afetando as elites que mantêm ele no poder. Porque nenhum governo se mantém no poder sozinho. Sempre existe as chaves aí, né? Os grupos que mantêm esse governo no poder. Não, no caso, não é o povo. O Trump está conseguindo manter as taxas de lucros dessas elites que o sustentam? Essa é a pergunta, Dai. Para mim, essa é a pergunta. O povo ele pode estar deixando na mão. E as elites que o sustentam no poder. É isso que vai definir se ele vai conseguir continuar no poder ou não. E, olha, no momento ele está sendo mantido muito pelas Big Techs, por exemplo. Está conseguindo manter as taxas de lucro desses grupos? Por enquanto, sim. Infelizmente, por enquanto, sim. Enfim, o que você acha, Dai? Ficamos por aqui? Eu acho que o Trump ele precisa cair em algum momento, mas realmente é muito difícil quando você tem os bilionários te apoiando. Em si, ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta a dar um tchauzinho para vocês.